Esse Tribunal de Contas do município, ele surge em 1968, no final do ano, também, em novembro para dezembro, durante o governo do brigadeiro Faria Lima. E aí ele tinha dificuldades, já que ele tinha a base popular, não era biônico, de implementar projetos que foram desenvolvidos por intermédio do Prestes Maia, como é o caso da 23 de maio. O Prestes Maia já tinha feito a 9 de julho, o túnel, as marginais também fazia parte do projeto, o metrô, e ele ficou temeroso de ocorrer interferência em cima do Tribunal de Contas do Estado, por intermédio de governador, e interferência porque ele pretendia, posteriormente, no processo de abertura, ser presidenciável. É aí que ele pega um artigo da Constituição de 1967, que era meio autoritária, meio liberal, produto do trabalho do Castelo Branco, e com base nessa Constituição, ele tirou o artigo que dizia que um município que tivesse um orçamento grande, uma população também, poderia criar um tribunal de contas. Sendo assim, ele cria esse tribunal, portanto, dentro do processo de luta contra o autoritarismo vigente no Brasil e com o objetivo de desenvolvimento econômico. Portanto, na luta pelo processo democrático é que é criado esse tribunal e, mais ainda, ligado a um movimento municipalista, movimento esse que acaba entrando de uma forma indireta na Constituição de 67, devido ao trabalho do MDB, de Ulisses Guimarães e de Montoro. Eles sopesaram e colocaram. Então esse tribunal não é só o tribunal, faz parte de um contexto de transformação do país no final dos anos 60, na virada para os anos 70. Foi feita a emenda constitucional de 69, e essa emenda ela era uma nova, quase uma nova Constituição, tinha até pena de morte. Aí fecharam os tribunais que não tinham sustentação e tentaram fechar esse aqui. Não conseguiram fechar esse tribunal. Inclusive, no final, entraram políticos. Indo para o Supremo, o Aleomar Balieiro, que foi um grande jurista e tributarista, na defesa que estava sendo feita, até argumentou que São Paulo não poderia ter um Tribunal de Contas do município fechado, porque era o centro econômico do país, a locomotiva do país. E aí o tribunal conseguiu sobreviver. Só que durante a sua sobrevivência havia pressões bis, inclusive ocorreu uma inversão. Presidente biônico, governador biônico e o prefeito foi ser biônico. E depois da Constituição de 88, a Constituição de 88, ela integra esse tribunal dentro da Constituição. Durante a Constituinte houve a discussão do papel do TCU, do papel dos TCEs, do papel dos Tribunais de Contas Municipais e também do Tribunal de Contas do município de São Paulo, porque já havia um outro Tribunal de Contas do município criado em 1980, 12 anos depois, que foi o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Só que lá é diferente, porque lá tinha dois Tribunais de Contas de Estado, um da Guanabara e um do Rio de Janeiro. Com a fusão ocorreu a criação do Tribunal de Contas do município, que é derivado, esse é originário. Então a Constituição de 88 aceita os dois tribunais, os únicos do Brasil, e impede que ocorra a criação de outros tribunais de contas do município. E após a Constituição de 88, os tribunais de contas passaram a ter um papel mais atuante e um papel concomitante para impedir que aconteça coisas arbitrárias, porque antes os julgamentos eram a posteriori. E essas modificações foram acontecendo, e no século XXI, além de fazer o trabalho concomitante, que já vinha desde o final do século XX, após a Constituição de 88, passou também a utilizar critérios tecnológicos, que foram incrementados nesse tribunal, e no sentido de estar acompanhando e evitando prejuízos para a cidade. Quer ver um exemplo que ninguém tem abordado? O projeto de concessão dos ônibus era para ser 165 bilhões,1 milhão. Depois que nós interferimos, reduzimos as irregularidades para 13, 14 no primeiro projeto, aí depois veio o outro governo, fez novas adaptações. Hoje, a concessão de ônibus está em 68 bilhões. Portanto, esse tribunal tem meio século e vem se desenvolvendo no sentido de preservar a economia do contribuinte de São Paulo, de melhorar a cidade de São Paulo. É esse o papel do Tribunal de Contas do município e o papel de todos os tribunais em geral.